pastor e padre pode falar de política? Olá pessoal, pastor Ricardo Cordeiro. Para explicar sobre isso, eu gostaria que você assistisse esse vídeo. A ditadura da Nicarágua, apoiada pelo PT, expulsou do país as freiras da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá. 18 missionárias foram conduzidas pela polícia até a fronteira com a Costa Rica e atravessaram a pé. As religiosas estavam na Nicarágua. Vamos entender o que aconteceu com essas senhoras que estavam desde 1988 na Nicarágua e foram expulsas de lá. Por quê? Porque lá não é permitido que pastor e padre se posicionem politicamente. Então, na Nicarágua, pastor e padre pode falar de política? Não, porque lá prevalece o regime ditatorial, onde padre e pastor é proibido de falar de política. E no Brasil? Podemos falar? Vamos ver. No Brasil, prevalece o princípio da democracia. O que é o princípio da democracia? Onde o pastor e o padre, ele pode falar abertamente. Só em um país onde prevalece a ditadura é que não se pode falar de política. Só em um país ditador. Você gostaria que o Brasil fosse um país ditador? Você que diz que pastor e padre não pode falar de política, você gostaria que o Brasil fosse um país ditador? Acredito que não, mas quando você fala isso, você defende que o Brasil seja um país ditador. E agora, por fim, eu gostaria de ler com você o artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 8º, diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Portanto, a lei brasileira permite aos pastores, aos padres, aos religiosos de participarem sim da política. Podem ser presidentes, governadores, prefeitos, senadores, vereadores, deputados, enfim. Pode pedir voto, pode votar. Por quê? Porque a Constituição Federal permite dar à pessoa o direito de se posicionar politicamente, filosoficamente, religiosamente, enfim. Portanto, o pastor e o padre pode falar. Evidentemente que, como pastor e padre, ele não pode sair xingando ninguém por aí. Eu, por exemplo, eu defendo o presidente Bolsonaro, mas você nunca me viu xingando ninguém por aí, desrespeitando ninguém por aí, apesar de muita gente me xingar porque eu defendo o presidente, mas não é porque eles me xingam que eu devo xingar, tá bom? Então, pode, desde que respeite os princípios morais e éticos da igreja, tá bom? Mas a legislação brasileira defende. Pastor pode, sim, pedir voto e votar. Pastor, padre, enfim. Deus abençoe vocês, pastor Ricardo Cordeiro, Rádio Voz da Verdade.